Hoje, 29 de agosto de 2024. Essa data, para mim, é uma data marcante. Eu gostaria que todos os meus seguidores prestassem bem atenção a essa data, ok? Depois vocês irão saber o porquê. Vamos aguardar o tempo passar. Nesse momento eu quero cumprimentar todos os meus seguidores no Brasil e nos demais países com a presença do nosso Pai Yahweh. Eu vou ler uma passagem, apenas um versículo, no livro que o povo chama de Jeremias, que na verdade não é livro coisíssimo nenhum, é apenas poucas folhas. O nome verdadeiro também é Yirmiyahu, capítulo 5, versículo 27. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Mas será que estão ricos ou estão enganados? Os homens e as mulheres acham-se importantes nesse mundo, acham-se capazes, sendo que estão enganados, vivendo na incapacidade, vivendo na sujeira, no lixão de Satanás. Observa que a cada tempo que passa, ficamos mais longe do berço e mais próximo ao cemitério. Observa que aquilo que você chama de alimentação não lhe alimenta. Está apenas lhe enganando. Pois você vai à panela, faz um prato que diz que é alimento e coloca em teu corpo. Mas não demora muito tempo, você tem que ir ao vaso sanitário, jogar tudo para fora no mau cheiro que não se consegue suportar. Isso é alimento que você colocou na sua barriga, no seu estômago, ou foi apenas um engano? E Yahushua, uma certa feita, ele deparou com uma mulher samaritana. À beira de um poço, aquela mulher estava a tirar água. Ele disse para aquela mulher: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando Yahushua deparou com Hassatan disse a ele: se tu és filho de Yahweh, manda que estas pedras se tornem em pães. Yahushua respondendo disse: nem só de pão viverá o homem. Então existem outros alimentos que alimentam as pessoas sem ser os alimentos que o povo está utilizando aqui nesse mundo. Eu disse e replico que o maior segredo do mundo está comigo. Eu tenho em minhas mãos a chave do maior segredo mundial.
Eu não estou inventando. Eu tenho sido criticado, sido zombado por multidões. Mas as pessoas que me zombam e que me criticam e que se levantam contra a minha pessoa cairá por terra logo, já, não vai demorar. No passado, quando passei por este mundo aqui, fui zombado, fui chicoteado, fui morto em uma estaca. Me pregaram, me cuspiram, zombaram de mim. Pensaram que me mataram, porém não me mataram. Apenas me tiraram do corpo. História que o Messias morreu e ressuscitou ao terceiro dia, inventaram. Isso é mentira. Quem morre não ressuscita. Corpo carnal não ressuscita. Isso inventaram. A história que o Messias apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, da aldeia chamada Emaús, é verdadeira? Sim. Mas observa na passagem que quando os dois discípulos, os dois seguidores de Yahushua iam conversando acerca do Messias que havia morrido e que havia dito que ele apareceria a eles. Aí colocaram lá que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso inventaram e colocaram na Bíblia. Ele disse que eles matariam ele, mas que ele não ficaria no túmulo e que ele aparecia a eles. Aí inventaram que ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Isso inventaram. Observa na passagem que quando os discípulos, os seus seguidores, iam no caminho da aldeia chamada Emaús, ele aparece junto deles e eles não o conheceram. Por que não conheceram? Porque ele não tinha ressuscitado em corpo carnal. Não, isso é mentira. A pessoa, quando morre, de forma automática, ela recebe um corpo que não tem carne, sangue nem osso. Eu sei de que falo. E dessa forma foi que Yahushua apareceu aos dois discípulos no caminho de Emaús. Pode ver que eles não o conheceram. Eles estavam ali comentando sobre a morte do Messias, e já havia terceiro dia e ele ainda não tinha sido ressuscitado, como colocaram na Bíblia, ou seja, ele não tinha aparecido a eles. Escreveram ressuscitado. E de repente ele pergunta para eles acerca de que eles estavam falando, eles disseram: mas por acaso você é estrangeiro aqui em nosso meio, que não sabe da história do Messias que foi morto? E ele falou que aparecia a nós, e já é essa hora e até agora nada. Quando de repente ele desaparece do meio deles. E aí eles ficaram olhando um para o outro e dizendo: vocês não viram que quando ele falava conosco, movia o nosso ser, mexia com nós? Ele é o Messias. Por que não conheceram ele? Porque ele não ressuscitou. O corpo carnal não ressuscita. Ele apenas apareceu no formato da pessoa quando sai do corpo carnal. Essa pessoa não tem corpo carnal. História que as mulheres foram lá no túmulo
e não encontraram o corpo dele é verdadeira. Porém, o que fizeram com o corpo dele? Tiraram de lá, consumiram com o corpo dele, para dizer que ele tinha ressuscitado. Mas, na verdade, o corpo carnal não ressuscita. Observa que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que carne e sangue não entram no céu. Então, se carne e sangue não entram no céu, como é que o corpo carnal, com osso, carne, ia ressuscitar para ir lá para cima, onde vocês chamam de céu? Observa que não bate. Então, quem morre, na hora que morre, recebe um outro corpo que não tem carne, sangue e osso. Então, o que acontece? Observa que as mulheres também não o conheceram. Se vocês lerem a história, quando ele aparece às mulheres, elas só o identificaram quando ele falou, conheceram a voz dele. É tanto que escreveram lá na Bíblia que elas disseram Rabone, que quer dizer mestre, és tu, porque elas não o conheceram. É uma prova que ele não ressuscitou em corpo carnal. Ressurreição inventaram. Existe a ressurreição? Sim. Mas que ressurreição é essa? Uma certa feita, Yahushua chama um discípulo para o seguir. Ele disse, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, eu sepultar o meu pai. Então o pai dele estava morto? Não. Mas Yahushua responde e disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Porque quem pega no arado e olha para trás não é apto para mim. Mas o pai dele tinha morrido? Não. Mas Yahushua o considerava como morto. Mas por que ele disse, deixa primeiro eu enterrar o meu pai? Porque na lei do povo hebreu, o filho mais velho não podia sair de casa enquanto seu pai não viesse a óbito. Os demais iam casando e iam embora para suas casas, mas o mais velho tinha que permanecer enquanto seu pai fosse vivo, ele não podia sair de casa. Por isso que ele disse, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Mas aí o pai dele não tinha morrido. Aí Yahushua disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Por que isso? Porque quem não tem alma é considerado morto. A história é que Lázaro morreu e ficou 4 dias e 4 noites no túmulo, inventaram, e que depois foi ressuscitado, inventaram. E Yahushua disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas isso daí não está falando de morte física, está falando do homem que está andando aí, mas está morto na mentira implantada pela Igreja Católica na Bíblia, no sistema que colocou a pessoa cego e morto. Quando alguém consegue ouvir a verdade e abandonar a idolatria, abandonar os ensinamentos do sistema satânico implantado na Bíblia, enxerga a verdade, ele ressuscitou, ele passou a viver uma nova vida com Yahuwah. Ressurreição de corpo vivo, isso inventaram. Dizem que Lázaro estava 4 dias e 4 noites no túmulo, já estava fedido, gente. Será que o Ser Supremo ia pegar carniça e juntar para fazer andar? Não há necessidade nenhuma disso. E todas as histórias de ressurreição na Bíblia inventaram. Tá? E será que o Pai vai precisar ressuscitar alguém para poder mostrar o poder dele? Lógico que não. Satanás é especialista em enganar. Ele conseguiu colocar na Bíblia que o homem foi feito de barro. E a população em peso acreditou. Coisa absurda.
Então o Ser Supremo teve que criar um boneco de cada coisa que existe do mundo, de cada animal, para poder fazer os animais, fazer as aves, fazer tudo que existe. História inventada. Será que o pai teria que fazer um boneco de barro para depois desmanchar, tirar uma costela para fazer uma mulher? Isso é coisa que inventaram, gente. Isso é o cúmulo. Mas eu tenho um vídeo aí. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? É só assistir o vídeo lá e eu falo de que o homem foi feito. Então, veja bem o que eu vou dizer para vocês com nitidez. Qualquer homem, qualquer mulher, pode ter amigos o que for. Se enxergar a verdade e abraçar algo, de forma automática a sua família levanta contra você. Você passa a ser negativo para eles ou negativa. Eles já não te olham mais com bons olhos. Por quê? Porque eles estão cegos por Satanás. Satanás enganou-os e eles não conseguem enxergar a verdade. Colocaram na Bíblia que a luz não se dão com as trevas. Não sei se vocês já observaram bem que eu não gosto muito de utilizar essa palavra luz nos meus vídeos. Vocês já observaram isso ou não? Assista meus vídeos com calma e observa que eu não utilizo essa palavra luz. Mas por quê? Será que eu sei de alguma coisa concernente a isso? Hã? Uma coisa eu sei dizer. Quem está com Yalro não combina com quem não está com Yalro. Uma coisa fica negativa à outra. Andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Lógico que não. Uma vez que você pende para o sistema verdadeiro, o sistema negativo se revolta contra você. Isso acontece de forma automática. No passado foi dito, e Yahushua disse no passado, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E os inimigos da tua casa são os seus próprios familiares. Por quê? Porque os seus familiares estão nas trevas. E no momento que você enxergou a verdade, a mentira não gosta da verdade, levanta contra você. É pesado. Uma coisa eu digo a vocês. Eu tinha um projeto em Rondônia e o meu projeto em Rondônia não deu certo da forma que eu queria montar. Por que não deu certo? Porque os homens são maus e perversos. É tanto que eu coloquei à venda as minhas propriedades em Rondônia. Só vou deixar a minha fazenda. Essa nunca irei vender. Agora as demais propriedades vou vender, o gado eu vou vender. Na verdade, já está quase tudo vendido. Tá. Eu não tenho nem ideia quando vou voltar a Rondônia. Se é daqui 1 ano, se é daqui 2, se é daqui 3, eu não sei a data que irei voltar a Rondônia. Eu disse em vídeos anteriores que eu iria viajar o mundo inteiro. Isso já começou. Vou viajar todos os estados do Brasil e todos os países do mundo. O maior segredo do mundo está comigo. A chave do segredo está comigo. Todos que estão levantando contra mim, os que já se levantaram, vão quebrar a cara, vão cair por terra. Porque agora eu vou vir com provas. Provas, tá? Porque a chave do poder está em minhas mãos. A gente está dando tempo
para que as pessoas se retratem, se arrependam, porque a gente não quer o mal de ninguém. Mas tem coisas pesadas que hão de acontecer. Tem uma passagem na Bíblia que colocaram, inventaram, que Yahushua ia andando, encontrou uma árvore, procurou o fruto naquela árvore e não encontrou. E aí colocaram lá que ele amaldiçoou aquela árvore, que aquela árvore nunca mais deu fruto, ela secou. Essa história dessa árvore inventaram. Acontece que Yahushua encontrou com alguém, que esse alguém não dava fruto, e Yahushua amaldiçoou esse alguém. Aí inventaram uma árvore. E Yahu disse para Yahu Abraham: aquele que tu amaldiçoar será amaldiçoado, mas aquele que tu dá a benção, esse receberá a benção. Isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Porque vocês não têm nem ideia quem é a minha pessoa, nem de que se trata. Todos que se levantou contra mim até agora vão cair por terra. E todos que estão se levantando vão cair por terra e não vão demorar. Cair. Vai cair já. Porque a chave do poder está comigo, porém todas as coisas têm o tempo determinado por Yahu. Eu não posso passar o carro adiante dos bois, mas em breve a gente vai agir no mundo para desmanchar todo o reino de Satanás. Não tenho meio termo, não estou inventando uma história. Quem abraçar a verdade, essas pessoas vão entrar no 7º milênio, numa vida perfeita e vencerá. Olha, você que está sofrendo, tenha paciência, tenha calma, não revida, fica tranquilos, porque Yahu vai tomar providências em breve para ajudar o seu povo. Porém, tem que ter calma, tem que ter paciência. Veja bem, tem que acabar com os vermes dos corpos carnais. Tem uma irmã aí que ela é formada em química e ela sabe como eliminar todos os vermes dos corpos carnais. Eu fiz um vídeo, inclusive no vídeo tem o número do telefone da irmã, e tem uma imensidão de pessoas entrando em contato com ela, querendo o tratamento, só que as pessoas estão entrando em contato comigo dizendo que ela não está atendendo. Não é que ela não está atendendo. Gente, tenha calma. O telefone dela lotou de gente querendo falar com ela ao mesmo tempo, ela não dá conta de atender todos ao mesmo tempo. Vocês adicionam ela no WhatsApp e envia a mensagem para ela. Ela vai indo por ordem, ela entrou em contato comigo, falou: irmão Juarez, pede os irmãos e as irmãs para terem paciência, eu estou indo por ordem de chamada. Mas ela vai atender a todos, com carinho e respeito a todos, vocês têm que ter paciência. Não fica ligando porque ela não tem condições de atender. Adiciona ela no WhatsApp e manda a mensagem para ela, envia a mensagem para ela, e ela está anotando tudo, ela vai no momento certo atender a todos, é que ela não dá conta, ela é apenas uma pessoa. E eu estou conhecido no mundo inteiro, tem gente do Brasil e fora do Brasil entrando em contato com ela, não dá conta de atender todos de uma só vez, mas ela vai chegar em vocês e vai atender, ok? Eu quero deixar um forte abraço a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão comigo nessa batalha. Eu dou certeza a vocês, nós vamos vencer, tá? Fica tranquilos e calmos,
que venceremos toda a batalha. Um abração a todos, vamos em frente, e ao estar conosco, e nos guiará, e nos colocará no 7º milênio, num gozo e tranquilidade. Gostoso de se viver, hein? Nós vamos viver bem, livres de todas as tentações de Satanás. Um abração a todos, que assim seja.